Mas então, é, o campo de estudo de religião, ele não se detém, né, nessas interpretações críticas, e ele evolui para um outro campo, que é o campo da sociologia da religião, que é um dos campos centrais dentro desse, desse campo maior que eu apresento, que é a ciência da religião. Né? E como que, então, a sociologia da religião é caracterizada como um campo de estudo da religião e como que ela, então, marca também a ciência da religião. Então, há dois pontos iniciais importantes, que são os seguintes: pensar ou considerar a sociologia da religião como sendo uma teoria da cultura, e depois considerar a sociologia da religião como uma história da cultura. Nessas duas obras que eu mencionei, na obra de Emile Durkheim, As Formas Elementares da Vida Religiosa, e na obra de Weber, na obra mais famosa de Weber, A Ética Protestante do Espírito Capitalismo, mas também em outros escritos dos dois autores sobre religião, nessas duas obras, ou por meio desses dois sociólogos, se percebe essas duas características da sociologia da religião, tanto a de ser uma teoria da cultura, quanto a de ser uma história da cultura. E o que é uma teoria da cultura? A teoria da cultura é um esforço, né, uma tentativa de identificar e compreender os símbolos culturais, né, essa criação do homem que é identificada como sendo símbolos. Né, e os símbolos podem ser identificados ou reconhecidos nas palavras, e podem ser na linguagem, e pode ser identificado em objetos também. E quando se identifica ou se identificam os símbolos, né, na linguagem, é importante destacar que essa linguagem ela é expressa por meio de quadros, né, de imagens que são explicações, interpretações que os homens fazem sobre a sua existência. Então, uma teoria da cultura é um esforço de identificação e especialmente de explicação e compreensão ou interpretação desses símbolos, especialmente os símbolos dispostos nessas explicações ou imagens sobre o mundo e sobre a existência humana. Então, você pode pensar justamente as religiões como sendo essas imagens sobre o mundo e sobre a existência. Então, a teoria da cultura, que é uma expressão da sociologia, né, da sociologia da religião, especialmente, que é o que eu quero, que é o que eu estou destacando. Essa teoria da cultura ela vai olhar para a religião como sendo um conjunto de símbolos, né, organizados de modo a representar a vida e a representar a existência de uma determinada maneira. E no que diz respeito à história da cultura, a sociologia da religião como história da cultura, o que está em questão é ver como que esses símbolos são utilizados pelos homens para estabelecer relações entre eles. Então, essa história da cultura observa grupos específicos, camadas sociais específicas que elaboram esses símbolos e que organizam a relação entre elas de uma determinada maneira, e essa organização ela surge e evolui numa certa direção e com determinadas consequências. Então essa criação, esse surgimento, essa organização social, essa direção e essa consequência, tudo isso é a história da cultura. Então, por exemplo, na famosa obra A Ética Protestante e o Espírito Capitalismo, ela é uma teoria da cultura porque Max Weber procura observar o que é essa criação, esse símbolo ética protestante, por exemplo, né, estou querendo dizer,
e ele observa a evolução dessa ética protestante, a criação e a evolução dessa ética protestante, até o ponto de essa ética protestante impactar aquilo que ele chama de espírito do capitalismo. Então, está aí uma história da cultura também. Essa é uma obra muito especial, eu recomendo a leitura. Então, dessa maneira eu apresento como que se pode entender essa constituição desse campo de conhecimento chamado sociologia da religião, como uma teoria da cultura e como uma história da cultura, e essa sociologia da religião como compondo esse campo maior chamado de ciência da religião. E também mostro como que essa sociologia da religião se afasta da crítica da religião, no sentido de que ela admite a religião como um fato da realidade. E ela não quer discutir a validade desse fato da realidade, dizer se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Ela apenas depara e constata esse fato da realidade e trata isso como um dado cultural, como um elemento da cultura. Por isso ela faz a teoria da cultura, né? Considerando a religião dessa maneira. E depois ela vai observar a história desse elemento cultural, como ele surge e se desenvolve, com que consequências. Então, nesse sentido, a sociologia da religião se diferencia totalmente daquele outro campo, né, que procurava verificar a validade da religião e, nessa verificação, não reconhecia o seu valor porque não tinha uma existência própria, derivava de outras razões, né, de outros motivos. E o que eu acrescento no tocante à sociologia da religião é que ela então vai ver a religião de duas maneiras, né? Então ela trata por meio de uma teoria da cultura e por meio de uma história da cultura, mas ela também tem uma dupla perspectiva sobre a religião. Ela percebe que a religião ela se forma com duas possibilidades, né? Com a possibilidade de ser um modelo da realidade e com a possibilidade de ser um modelo para a realidade. Então, quando a religião é um modelo da realidade, é um modelo que está condicionado pela realidade. Esse da realidade no sentido de que, de certa forma, ela provém da realidade ou é submetida à realidade. A realidade condiciona a própria religião, ou seja, a religião apenas expressa a realidade. Vamos pensar especialmente nas religiões mais antigas ou nas religiões míticas, né? Onde todo o sistema religioso era uma expressão, né, da natureza. Então, se pensava os mitos para justificar a natureza, para explicar, para justificar, para dar sentido para a natureza da forma, ou para a sociedade da forma como ela é, sem interferir nela. E é justamente esse verbo interferir que ajuda a compreender aquela outra possibilidade da religião, que é existir como um modelo para a realidade. Neste caso, a religião pensa o espiritual, pensa o divino, pensa a existência, e essas imagens, essas concepções, elas vão fazer com que o crente, aqueles que acreditam nelas, assumam uma postura que é uma postura que vai, de alguma forma, se contrapor, ou de formas diferentes, vai se contrapor essa realidade, no sentido de que essa realidade se torna inferior ao espiritual. E por ser inferior ao espiritual, o espiritual se contrapõe a este real, né? A realidade. Então, para dar um exemplo, né? Neste modelo para a realidade, a religião pensa um mundo ideal e vai se dirigir
para a realidade, de modo a modificar essa realidade conforme esse mundo ideal. Então vamos pensar, por exemplo, numa ideia de justiça. Numa ideia de justiça que seja uma ideia derivada, né, de um ente divino. Então essa concepção de justiça vai mandar o crente ir para o mundo tentando promover essa justiça, tentando colocar o mundo ou alterar a ordem do mundo conforme uma ideia do que é mais justo. Então, isso seria o modelo para a realidade. Também, então, neste momento eu termino essa descrição de como se organizou e se organiza a ciência da religião, especialmente por meio de uma de suas expressões, que é a sociologia da religião.